A gente olha muito, por exemplo, e eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? Uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, celulose, enfim, é um setor muito tradicional. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores. E na batalha entre celulose, digamos, as potências até então aqui no Brasil, era Klabin e Suzano. Claro. Então, como você atrai o jovem para o mercado tradicional hoje? Pô, você tem empresas muito mais sexys de se trabalhar, com propósito, sabe? Que são muito mais atraentes e que têm muito mais possibilidades, vamos dizer assim, né? Então, acho que eu diria que esse talvez é um grande desafio. A gente olha muito para isso. A gente olha muito, por exemplo, e eu acho que um dos diferenciais de você ver uma empresa de perto é justamente esse. Então, vou te dar um exemplo da Klabin. Cara, a Klabin é uma empresa centenária do setor de celulose, né? Uma empresa verticalizada. É um setor muito tradicional, né? O setor florestal, celulose, enfim, é um setor muito tradicional que dificilmente tem alguma grande revolução tecnológica, quer dizer, há muitos anos o processo fabril produtivo é o mesmo, então você tem ali grandes revoluções na parte de genética, então teve muita evolução na questão florestal, genética, enfim, de produtos, né, relacionados a isso. Então... Cadeia logística também, né? Exatamente, logística, enfim, mas o mercado em si, ele ainda continua muito tradicional e não mudou muito. E o que a gente viu lá são colaboradores extremamente motivados, amam a empresa, estão lá há anos, assim, o olho continua brilhando. É uma empresa que investe muito na formação técnica dos seus colaboradores, incentiva, por exemplo, que as gerações desses colaboradores venham trabalhar na empresa. Então, a questão social, a questão pessoal, hoje está muito em alta e, de fato, é um grande desafio dessas empresas tradicionais, né? Como você cativar ali os seus colaboradores, né? E é muito legal de ver. Então, essa é uma característica também que a gente busca em empresas. O primeiro embaixador da empresa é o próprio colaborador. Exatamente. Quem está trabalhando lá dentro. Tem que sentir orgulho, tem que falar, pô, isso aqui é legal. Inclusive um projeto muito legal também, coisas que a gente olha. Isso é muito difícil de implementar. Os próprios colaboradores podem pegar o seu PLR, parte do seu salário, e investir em ações da Klabin hoje. Então, isso é muito legal. Quer dizer, o skin the game total, né? É você se sentir um pequeno dono daquele negócio e cobrar pra você ter a liberdade, né? Sei lá, a copeira, por exemplo, contaram essa história outro dia, poxa, né? A moça aqui do bem-estar, a copeira passou aqui e cobrou o CFO, falou, vai ter dividendo nesse trimestre, né? Pô, então isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal, não. Né? Eu tive o prazer de trabalhar na P&G, né, durante 10 anos. E lá, aliás, um salve pro Paulo, pra Misa. O Paulo, que era o de contabilidade, ele se aposentou lá há 30 anos. Nossa, Paulo... esqueci o sobrenome agora. Porque a Misa e o Paulo... eles cuidavam Eu tô com o Paulo Cruz na cabeça. Não, Contabilidade, depois de 30 anos, ele se aposentou. E ele chegou a trabalhar, acho que 2 anos que a filha entrou, a Misa entrou. Na P&G também. E a P&G é uma das maiores pagadoras de dividendos do planeta, né? Sim. Também aí há muito tempo, né? Sei lá quantos anos que eles estão crescendo Sim, dividendos. tem gente que pagou a escola, a faculdade dos filhos nos Estados Unidos com ações lá de trás. Né? 180, sei lá quantos anos, tá, galera? Só pra 180 quem não conhece a história da P&G. Você falou da Klabin, né? Eu conheço bem o mercado, trabalhei na Suzano, né? Ah, sério? Então eu sei. E tem um tio que trabalhou muitos anos na Klabin. Que legal. Cuidava da parte comercial lá. Edgar Avezon, não sei se você conhece. Não. Né? É das antigas, já aposentou. Salve o tio Edgar. E ele. Eu acho muito legal, porque às vezes a gente está falando, por exemplo, olhar um setor. Papel, a galera não vai deixar de consumir. Mas os Pfeffer da Suzano lá atrás, eles tiveram um temor na demanda do papel. E eles investiram em plástico, porque na cabeça, não sei se foi o Leon ou o Max Pfeffer, alguém lá atrás falou assim, eu acho que um pedaço disso vai virar plástico. Porque o plástico, aquela transformação, pô, imagina, na sociedade. E eles investiram. Né? Teve a Suzano Petroquímica aqui, acho que no Mauá, né, e tudo mais. E na batalha entre celulose,
digamos, as potências até então aqui no Brasil, era Klabin e Suzano. Klabin, a gente fala fibra longa, né? Sim. Pinos, né? A Suzano com a tecnologia muito apoiada no eucalipto. E lá para as tantas viram que esse negócio não vai deixar de... Papel não tem como, porque o mundo começou a inverter, né? O plástico é ruim. Exatamente. Né? A embalagem pode ser... E aí teve o boom, né? Teve um boom. E ali elas tiveram um embate que eu acho um clássico aqui no Brasil, porque não adianta às vezes olhar só o setor e falar, vou botar, mas as empresas também estão concorrendo por algumas demandas. Estava entrando aqui no Brasil a famosa Tetra Pak. Embalagem longa vida. Isso aí. Até então, nosso leitinho era no barriguinha mole, né? Então, aí virou aquela caixinha longa vida, né? Você, pô, imagina, você pode armazenar na sua casa, estocar. E é um produto de valor agregado, bem alto. Totalmente. Em um país inflacionário, o freezer existe para isso, né? Guardar. Sim. Você tem a caixinha longa vida, você já comprar né? No atacado, família grande, né? Você já compra várias. E a Klabin foi muito ligeira de pular na frente, porque ali aquela camada pode ser qualquer uma. Podia ser a Suzano, podia ser a Klabin. Só que existe uma coisa que é muito interessante. Para você produzir uma demanda tão grande, você precisa investir capital. E uma máquina de celulose, né, que faz papel, né, converte celulose em papel, a gente fala boca de máquina, é um negócio gigantesco, é uma rua. A máquina é uma rua. Uma linha reta, nossa, é uma rua, né? É uma rua, a máquina, você olha, é uma rua. Muito né? legal ver. Com várias bobinhas, muito legal. Uns 400, 500 metros. E a Klabin, ela deu um tiro que eu falo que é igual aquela competição que rolava nos Estados Unidos, de um vem de um lado, você vem do outro, é o chicken race, não lembro como que fala em inglês, é o cara que... Desviar primeiro? Que desviar primeiro arregou. Uhum. É o frangote, né? Não conseguiu. Só que imagina, se ninguém desvia, vai bater. Quando a Klabin tomou essa decisão de investir e botar uma máquina muito grande para pegar esse mercado, lógico, com parceria com a Tetra Pak, ela deixou para a Suzano. Se a Suzano investisse uma máquina também, o que acontece? Você vai ter muita oferta no mercado. Então, o valor do produto tende a cair. E papel e celulose não é aquela coisa assim... contrato como serviço, contrato mais 10 pessoas, aumento o meu faturamento proporcional. Não. Você tem grandes saltos, né, nessa equação. E você tem a produção de celulose também, que é pior ainda, né? É tudo digestores, é tudo batch. Você tem que produzir muito e babar muito. Então você tem a curva de CAPEX é assim, a curva de consumo da população, ela aumenta mais linearmente. Sim. Então se você tem mais oferta, você vai regulando o preço. O que a Suzano teve que fazer? A Suzano foi esperta também. Falou, bom, plástico, ela já desfez a petroquímica, passou, acho que lá atrás, para a Petrobras, que depois virou Braskem e caiu no monopólio. E ela falou assim, pô, minha embalagem, eu não preciso de fibra e tal. A celulose de eucalipto, ela é muito boa para impressão gráfica e tudo mais. Dá para fazer embalagem longa? Dá. Mas já que a gente é tão bom nisso, aí teve que direcionar para outro mercado. Pegou farma... Pegou outros mercados. Então, assim, o mercado ele vai se equilibrando e regulando. Ticho, né? Exatamente, para o pessoal surgir. Então, quando a galera vai investir, tem que olhar assim, pô, será que não tá, às vezes, uma corrida do frango lá, né? Um vai bater de frente no outro. Principal, eu olho muito as techs nisso. Então, por isso que a gente não acredita, eu vou ser bem honesto com vocês, em negócios que não têm um dono hoje. Essa acho que foi uma grande lição aí dos últimos anos. Porque quando você tem um dono, você tem de quem cobrar. Você entende qual é a linha de pensamento daquela pessoa, o que de fato está por trás das intenções, né? Então, vou voltar de novo em Klabin. Pô, a gente conhece pessoalmente muitos dos membros da família Klabin, temos muita afinidade com eles, a gente entende como eles pensam, pô, é a longo prazo, é uma empresa que vai continuar pagando dividendos sim, porque a linha familiar, muitas delas dependem desse negócio, são pessoas bem intencionadas com o negócio, a gente nunca viu coisas diferente disso. Então, acho que passa muito por isso também, de você entender quem está por trás do negócio, né?